caíste e arrependa-te, e volta à prática do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Podeis assentar-nos. Aleluia. Esta palavra, irmãos, tem falado muito ao meu coração. Deus tem ministrado sobre a minha vida em cima desse texto, porque eu tenho uma admiração muito profunda, irmãos. Eu falei que hoje eu vou contar o meu testemunho. A Bíblia fala, muitas vezes a gente questiona a Deus por que a gente sofre, por que a gente passa alguma tribulação, para que os outros sejam consolados, né, irmão, por aquilo que estamos passando. E eu tenho certeza que muitos têm tido a mesma, passado por sofrimentos como eu, às vezes uma provação. E a gente sabe que quando Satanás ele investe pesado, ele não vem fraquinho para cima da gente. E eu tenho uma admiração muito grande, irmão, pelo livro de Atos, porque eu olho aquela igreja e eu falo, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero, Jesus, colocar a mão no paralítico, o paralítico levantar, Jesus, porque é essa unção que o Senhor prometeu para a tua igreja. Eu quero, Jesus, orar por alguém com câncer e aquela pessoa cuspiu o câncer de dentro dela. Porque a tua palavra mostra que os discípulos, aqueles homens que eram chamados para o Senhor, a palavra de Deus diz que quando eles passavam assim, a sombra deles era um som de Deus ali para estar levantando os paralíticos que estavam sentados nas calçadas. Apenas a sombra daqueles homens. Então eu sempre tenho buscado a Deus, eu tenho não questionado a Deus, mas querer entender o porquê que tudo isso acontecia e hoje não acontece. E eu pude observar a diferença, a característica da vida daqueles homens que eram usados daquelas maneiras. Se a gente está estudando na escola dominical, os adolescentes, a pré-reforma e a reforma protestante. E a gente vê, irmãos, que passa tempo, e Deus sempre tem usado homens e mulheres, mesmo que sejam individuais, para ali estar fazendo grandes avivamentos, para ali estar ministrando na vida das pessoas em grandes números de salvação. E eu pude perceber que todos eles têm a mesma característica, que é uma vida de renúncia. Todos esses homens que foram e que são grandemente usados por Deus, eles têm uma vida de renúncia completa. Eu não sei, irmãos, se eu vou conseguir passar aquilo que Deus ministrou sobre a minha vida. Mas eu pude perceber que quando aqueles homens foram chamados por Jesus, que Jesus falava com ele assim, olha, a Bíblia fala lá que Jesus estava passando pelo mar, Pedro, Tiago e outros mais, e Jesus só falou assim, ó, larga as redes e me segue. E a Bíblia fala que imediatamente eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Então a gente vê que esses homens, eles não mediram esforço, eles não mediram renúncia, eles abandonaram o seu eu, eles abandonaram aquilo que eles gostavam, que era a sua profissão de pescador, para ali estar abraçando a Jesus. E eu vejo, irmãos, na igreja do livro de Atos, que aquelas pessoas ali, elas amavam a Jesus de uma forma assim tão intensa, que não importava se eles apanhavam, não importava se eles eram perseguidos, não importava se eles eram presos, não importava o que aconteceu com eles, o amor deles não esfriava, eles continuavam amando a Jesus da mesma maneira. Pelo contrário, quanto mais eles apanhavam, a Bíblia fala que eles se alegravam pelo prazer de poder apanhar pelo nome de Jesus. E a Bíblia fala que a igreja de Deus, ela ia crescendo, e o Espírito Santo de Deus ia se manifestando. E ali, irmãos, diz que é igual Melete, né? Quanto mais batia, mais a igreja ia crescendo. A igreja ia crescendo. E o que me choca, irmãos, me choca assim para a minha vida, é que eles não esfriaram o seu amor. Anos e anos foram se passando, a igreja foi perseguida, os crentes eram queimados em praças públicas, o sangue das pessoas eram derramadas na rua, e a igreja não esfriava, irmãos. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela se fortalecia. A palavra de Deus diz que ela perseverava em oração. E por que, irmãos? O que eles faziam? O que eles tinham de especial? A Bíblia fala, irmãos, que eles perseveravam em oração. A Bíblia fala que eles estavam na comunhão. A Bíblia fala que eles estavam no templo todos os dias. E a gente começa a perceber que existe uma diferença muitas vezes em nós. Quando eu li esse texto aqui, esse que fala sobre o primeiro amor, eu lembrei de quando eu aceitei Jesus. Primeiro que eu era jovem, né, irmãos? A Bíblia é fiel. Quando a Bíblia fala, lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, antes que venham os dias maus e diga nele não tenho prazer, é porque é verdade, irmãos. Talvez os jovens hoje não entendam a veracidade dessa palavra, mas quando ele estiver com 40,
apenas um pouquinho de quilinhos a mais, né? Com os filhos nas costas, conta para pagar, luz para pagar, tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eles vão entender o que isso quer dizer. Mas eu lembro, irmãos, que eu tinha uma força. Eu conseguia passar assim, irmãos, vigília a noite inteira orando. Eu estava naquele primeiro amor. Eu acho que não é só comigo que isso acontece, não. Quando, pelo menos é assim, né? Quando a pessoa aceitava Jesus, ela tinha aquele prazer de estar na rua evangelizando. Domingo à tarde não tinha soninho depois do almoço, não, irmãos. Domingo à tarde era dia de culto lá na Maré com aquela caixa de som horrorosa. Mas nós estávamos ali pregando a palavra de Deus. Eu lembro, irmãos, que quando falava assim, tem vigília, tem culto, não tinha tempo ruim. E é assim. Eu posso dizer que é com todo mundo foi assim, todo mundo experimentou. Quem aqui, irmãos, experimentou esse primeiro amor gostoso? De vocês, quem aqui, irmãos? Não faz, maravilhoso, não faz. Aquele fogo dentro da gente que vai queimando. A gente quer salvar todas as almas do mundo, todas as almas. A pessoa está crente, a gente olha para ela e fala, você não está crente não, você precisa de Jesus. Aceita Jesus. Mas eu já tenho Jesus, mas você vai aceitar de novo que está precisando de libertação. Não tinha medo de falar do inferno, porque a gente tinha uma convicção, aquela coisa gostosa do primeiro amor, que a gente tem a convicção de que Jesus vai chegar naquela hora e que eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar fazendo a obra de Deus, eu tenho que estar levando uma vida de oração. Mas o que acontece, irmãos? Acontece nessa igreja de Éfeso, que eu achei interessante, que Jesus fez tantos elogios maravilhosos para essa igreja. Se você for ler, é quase impossível de você falar que essa igreja não tem o primeiro amor. Porque Jesus chegou e falou assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor. A Bíblia fala aqui, ó, que ela era uma igreja de obra. Uma igreja, vocês são perseverantes. Olha, Éfeso, vocês suportam os homens maus, vocês resistem à mentira. Olha, Éfeso, vocês põem para fora aqueles que pregam a mentira. Vocês suportam as provas por causa do meu nome. Vocês não se deixam esmorecer. Aleluia, Jesus. Se alguém recebe um elogio desse, irmãos, você olha para essa pessoa e fala, essa pessoa está cheia de Deus. Eu quero ser igual fulano. Mas Jesus via tudo isso nessa igreja, mas ele falou assim, eu tenho algo contra ti. Você que tem resistido às provas, você que tem sido perseverante, você que tem lutado e batalhado para que a mentira não prospere, eu tenho algo contra você. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E essa palavra me impactou, irmãos, porque eu fui no SAR agora, eu já contei para alguns irmãos aqui por quarta-feira, eu vou contar. Cheguei lá no SAR, lá em Belo Horizonte, moleque pastor é pastora, né? Já falei isso, né? E lá eu sou pastor. Quando eles descobrem que eu sou, até o médico sabe que meu marido é pastor, né? Eu fui falar que ele era professor, mas o seu marido é pastor? Eu falei, também. E eles descobriram que eu era pastora. Irmãos, não está tão batida. Lá tem um quartinho, um pavilhão assim enorme, com duas alas, com uns 20, 46 macas de um lado, 46 macas de outro, um refeitório meio. Lá no final tem um quartinho com 4 beliches para as mães que estão morrendo deitar lá, que é o meu caso. E eu me vi pro quartinho, porque a Rebeca já tem a sua certa independência lá dá para ela rodar bastante, ela não tem muito medicamento, muita coisa para fazer lá. E eu querendo ficar sozinha. Mas parece que dessa vez que eu queria ficar sozinha, Deus falou, é agora que eu vou te puxar. E daqui a pouco uma mãe no quarto falou, você é esposa de pastor, não é? A senhora é pastora, né? Aí eu, nem fazer que não, né, irmãos? Eu queria que você orasse pelo meu filho. Irmãos, eu estava precisando de oração. Mas como é que eu vou chegar, irmãos, diante da palavra dessa, falar, eu não posso negar Jesus às pessoas. Eu ia lá orar. Daqui a pouco vinha outra chorando, eu estou com um problema no meu casamento. Aí eu ia lá e ministrava a palavra de Deus para ela. Daqui a pouco fala, irmão, eu tenho uma mágoa no meu coração. Aí eu ia lá, irmãos, e ministrava a paz de Deus, o amor de Deus e o perdão no coração daquela pessoa. Daqui a pouco eu estava numa mesa, irmãos, conversando com 3 mulheres. E aí eu comecei, né, cheio de ousadia, né, irmão? A teoria é muito fácil, irmão, na prática o negócio é difícil. Aí eu chegando lá falando dos milagres e maravilhas, do poder que Deus tem de curar, de levantar paralíticos, e contando e me gabando das coisas da Rebeca. E essa mulher balançando o menino, uma delas, né? Daqui a pouco ela fez, vem assim perto de mim. Então tome e ora pelo meu filho para que essa febre dele passe.
Eu peguei aquele menino no colo, você deu um susto. A mãe jogou o menino no meu colo e falou: ah, é? Então você vai orar para essa febre do meu filho que não passa a passar. Jesus vai curar. Naquela hora, meu amado, eu estremeci. Não tem quando você fala uma coisa, mas você pensa outra? Foi o que eu fiz. Enquanto eu falo assim, não, mas Jesus vai curar dentro de mim, eu falo aí, Jesus, teu sangue tem poder sobre minha vida. Jesus, não sabes. Não sabe que eu quero entrar para aquele quarto lá e ficar lá quietinha sozinha. Que prova. E naquela hora eu fiz uma oração, uma com a boca e uma com a mente. A boca era enfermidade, febre, sai agora em nome de Jesus. E a outra era: Jesus, não me deixa ser envergonhada. Não me deixa ser envergonhada. Não me deixa ser envergonhada. Porque tem quase uma semana que eu estou pregando aqui neste lugar que o Senhor é poderoso para curar. Glória a Deus. Mesmo, irmãos, arrastando no chão. Irmão, Deus é tão misericordioso. Deus é tão misericordioso, irmão. Depois nós vamos para lá. 11 horas da noite, a enfermeira foi lá colocar o termômetro naquele menino. A mãe veio para mim e falou assim: a irmã é mulher de Deus, porque, ô fulano, dá seu filho para ela ali orar, porque aquela mulher ali é mulher de Deus. Ela orou e a febre do meu filho passou. Só Deus sabe como estava o meu coração. Muito obrigado, Senhor. Só Deus sabe o que eu queria realmente estar fazendo ali naquele lugar, deitado numa cama no quartinho, sem ninguém me incomodar, e pedindo: Senhor, me dê forças para continuar. E foi a vez que o Senhor mais me motivou, me cutucou ali naquele lugar. E eu saí dali, irmãos, coisa linda, eu saí daquele hospital com a minha filha, eu ia ficando até assustada. E eu vi, irmãos, a importância que é um servo do Senhor estar preparado. A importância que é um servo do Senhor estar convicto do seu primeiro amor. Não deixar com que esse primeiro amor se esfrie. Porque, irmãos, eu sei quem eu sou para Deus. Você pode enganar o pastor, mas a Deus você não consegue enganar. As irmãs podem olhar, irmã Nelita, você assim como uma irmã super poderosa. A irmã lhe dá oração, mas Deus conhece o seu coração e as suas lutas. Aquilo que você faz na sua casa, só você e Deus. Ninguém vê. Ninguém vê. Mas Deus vê. E eu lembro, irmãos, que eu cheguei aqui na igreja e a irmã Gerlane contou o testemunho dela. Que ela queria, terça-feira agora passada, ela queria uma bênção, né, irmã Gerlane? Cadê? Eu vou dar uma, irmã Gerlane, vou dar a bênção da irmã Gerlane de novo. Expor a vida dela aqui. A irmã Gerlane conseguiu uma bênção de Deus, aquele milagre que só Jesus faz, né, irmã Gerlane? Irmã Gerlane chegou para a patroa dela e falou assim: patroa, eu quero 2 dias para me orar e jejuar, eu preciso ter um encontro com Deus. Estou precisando de uma bênção aí, eu tenho que me ligar no céu. A patroa dela deu 2 dias de folga, ela ficou 2 dias depois, isso não foi, irmã Gerlane? Jejuando, orando, chorando, lendo a Bíblia naquele quarto. Foi lá pegar a bênção dela. Quando ela chegou lá, Deus disse para ela: não é isso que eu quero te dar. E ela voltou a Deus para casa glorificando, porque ela entendeu o que Deus estava fazendo com ela. Deus olhou para ela assim, irmã Gerlane disse e falou: você fez isso porque você queria a bênção, mas você lembra? No início da sua conversão, quando você fazia isso pelo simples fato de me amar? Você lembra quando você entrava no seu quarto, passava dias jejuando por almas que você olhava e sentia compaixão? E isso são palavras da irmã Gerlane para mim. Aleluia. Deus quer que eu ore, irmã Alessandra, que eu volte meu primeiro amor e que eu ame as almas como antes. Será que você tem olhado para uma alma que está perecendo no pecado e tem sentido por ela a mesma coisa que Deus sente? Se você não consegue ver uma alma ir para o inferno e sentir tristeza, vencer a sua vergonha, a sua timidez e falar do amor de Jesus para ela, é porque você já perdeu o seu primeiro amor. Se você não consegue mais orar como você orava antes, é porque você perdeu o seu primeiro amor. Talvez você seja igual como Éfas, perseverante, resistente, não esmorece, mas perdeu aquela glória, aquela entrega do primeiro amor. Na terça-feira o pastor leu esse texto aqui e eu sabia que com esse texto e o testemunho da irmã Gerlane, Deus estava falando comigo, porque Deus já tinha ministrado na minha vida lá no Sara.
Quando ele falou o seguinte: olha, lembra qual era o meu propósito para a sua vida, o que eu queria fazer com você? Talvez os irmãos não sabem, irmãos, mas no dia lá que o acidente lá que bateu o carro lá, a Rebeca ficou atrás do banco de trás com as pernas para cima, passou de lado preso na ferragem, a Sara saiu andando, de jeito a lá Sara, tô bem, andando no meio do asfalto, desorientada, e eu caí no asfalto, porque eu fiquei presa no cinto, só que eu não respirava, então eu consegui soltar o cinto, abrir a porta e caí no meio do asfalto, só que eu não conseguia falar, porque o cinto tinha prendido muito o meu pulmão. A Paulinha sabe o quanto ficou roxo, tudo, deu muito hematoma no meu pulmão, e eu não conseguia falar. E eu fiquei ali, irmãos, naquele chão ali, sem entender, olhando as coisas, perguntando, mas não conseguia entender muita coisa. E quando eu meditei nessa palavra, eu falei: Senhor, eu caí em algum lugar. Em algum lugar eu me perdi. Eu quero que o Senhor me mostre onde foi. Porque eu quero me arrepender, eu quero ir ter com meu Pai, eu quero me levantar. Eu quero que o Senhor me mostre onde foi. E a cena, irmãos, que veio na minha cabeça foi essa: eu caía na pedestal. Como se o Espírito Santo de Deus falasse comigo: tem 5 anos que você está lá atrás. Há 5 anos, depois daquele dia, seu coração se encheu de medo e encheu. Depois daquele dia, meu coração se encheu de medo. Depois daquele dia, eu não consegui mais confiar de que Deus ia proteger as minhas filhas, porque se Ele deixou acontecer. E nisso tudo, irmãos, eu aprendi uma coisa: a voz do diabo, ela é doce e suave. Cuidado, cuidado. Ela é doce e suave. Depois daquele dia, meu coração se encheu de medo. Depois daquele dia, irmãos, era como se naquele lugar ali estivesse lançado sobre minhas costas um fardo muito grande que eu não conseguia levantar. Por mais que eu tentava, eu não conseguia levantar. E eu ficava ali naquele chão esperando Deus tirar aquele fardo de sobre mim para que eu pudesse levantar e andar. Até que eu pude entender aquele versículo que o pastor Eduardo hoje falou de manhã: aprender de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entendi que muitas vezes Deus não tira o fardo de sobre suas costas para você levantar, mas Ele te ajuda a levantar. Aleluia! Ele faz com que esse fardo se torne leve. Glória a Deus! E eu falei: Jesus, eu vou me levantar deste asfalto. Eu lembro, irmãos, que lá na sala do centro cirúrgico, antes do centro cirúrgico, quando a Rebeca entrou para fazer os exames lá, eu percebi mais ou menos o que tinha acontecido. Eu cheguei no quarto, ela estava com uma maca reta, cheia de coisa lá, tapando ela. E eu botei a mão na perna dela e falei assim: e aí, filha? Nem queria gritar o negócio. Como é que você está? Ela: estou bem. Eu falei: machucou suas pernas? Ela: não sinto. Na hora que ela falou para mim: eu não sinto. Eu falei: Deus, hoje é dia 1º de maio. Eu sei que tem muitos irmãos que estão fazendo churrasco nas suas casas. Eu sabia de irmãos que tinham ido para a cachoeira, para passear. Eu saí da minha casa para fazer a tua obra com as minhas filhas. Só não vai deixar isso acontecer comigo. Só não vai permitir isso. E a partir daquele momento, irmãos, eu não consegui mais me levantar. O medo tomou conta do meu coração, a desconfiança. Eu estava esperando que Deus tirasse esse fardo de sobre mim. Até hoje, quando Deus falou assim: olha, eu preciso que você levante com este fardo para você aprender de mim, sou manso e humilde de coração, para você encontrar descanso para a sua alma. Eu preciso que você levante. E eu, irmãos, me decidi levantar. Eu falei: eu não vou ficar prostrada nessa falta. Muito obrigado. Eu não vou ficar prostrada nesse asfalto. Por favor. Essa cadeira é um fardo para mim, mas Jesus vai fazer esse fardo ficar leve, vai me ajudar a caminhar. E Deus falou comigo: lembra-te do teu primeiro amor. Quero fazer uma pergunta para você. Você lembra quando você tinha prazer em louvar ao Senhor? Você lembra quando você tinha prazer em chegar na casa do Senhor? Falar: não, eu quero chegar, não quero nome de diácono não, mas eu quero chegar cedo para ajudar. Vigília, eu era o primeiro a chegar. A noite inteira chorando e se derramando na presença do Senhor. Chuva, não tinha. Evangelismo, estava eu ali firme e forte. Estudo a palavra de Deus, nem pensar em eu faltar.
dando glorificando a Deus, dando glória a Deus e aleluia. Hoje não, né, irmão? Primeiro lugar aqui dentro e todo mundo sentar aí fora mesmo. Mas você era o primeiro dos bancos a chegar e a sentar. Quero que o pastor me veja, porque eu quero a oportunidade para falar do amor de Deus. Em algum lugar você caiu. Eu não sei se foi uma palavra que alguém falou, te derrubou, há 1, 2 anos atrás. Eu não sei se foi um casamento atribulado, se foi um marido ou uma esposa oprimida que tem te deixado no chão. Eu não sei se foi uma traição. Eu não sei o que foi uma mágoa. Mas alguma coisa aconteceu com você. Você perdeu o primeiro amor. É verdade, Senhor, aleluia. E a Bíblia fala: lembra-te onde caíste e arrepende-te. E volta a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. A Bíblia fala, irmãos, que nós devemos ser sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Eu sei, irmãos, não adianta, o pastor talvez nem saiba que você está tão caído como você sabe que você está. Talvez os irmãos olhem para você e falem: ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, igual o povo lá do Sara. Não sabe, irmãos, que eu estava aos pedaços. Mas Deus me mandou aqui esta noite para contar o meu testemunho, para contar a minha experiência, para falar com você que aquilo que Deus tem feito na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Que Deus, Ele quer que você se levante. Eu convido Ele a se colocar de pé agora. Deus quer que você faça como aquele filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Você lembra quando você dava aula na escola dominical, meu amado, minha amada? Você lembra quando você estava ali no conjunto, ajudando a obra do Senhor, nos evangelismos? Você está caído. Você caiu em algum lugar. Talvez você esteja como a igreja de Éfeso. Não é que você está desviado, você está perseverante, você não tem sofrido as perseguições, não tem esmorrecido. Mas Deus tem contra você que você abandonou o primeiro amor. E nessa noite, irmãos, eu queria orar por você que não está desviado, mas você sabe que em algum lugar lá atrás, não sei o que foi, talvez até uma oração não respondida, você ficou ferido. Você parou, você foi incrédulo. Senhor, aleluia. Ficou. Eu falei para o Senhor assim: Jesus, Tu vai me dar força. Irmão, nunca passei uma semana tão tribulada como essa. É carro roubado, é dinheiro que sumiu, é outra coisa, foi embora. Mas gato escaldado, meu irmão, eu já estava preparada. Quando eu falei: eu vou me levantar, e o diabo vai levantar investida forte, mas ele vai levantar para cair, porque eu já estou preparada. Aleluia. Salmo 20 diz o seguinte, irmãos: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O cair é do homem, levantar é de Deus. Não fica prostrado não, meu amor, volta às primeiras obras. Peça para que Deus possa te avivar. E nós vamos orar nesta hora, para que Deus possa avivar a sua alma. Você que quiser vir à frente, irmãos, fazer um pacto com o Senhor. Quantas vezes, irmãos, o pastor fala que tem que aceitar Jesus? Eu queria vir aqui, mas eu tinha vergonha, irmão, das pessoas não entenderem que eu estava querendo fazer aquele pacto com o Senhor.